Sejam muito bem-vindos a mais um Manar Podcast. Hoje eu quero tratar com vocês, meus queridos irmãos, de mais um tema que é maravilhoso para nós, para nossa edificação espiritual. E o nosso tema encontra-se lá em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu gostaria de ler com vocês esse texto, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, inimigos de Deus. Ora, dentro dessa questão, o que o apóstolo Paulo nos apresenta ainda: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Queridos, texto que nós vamos meditar nesse podcast, ele é um texto que podemos dizer que é uma obra-prima da literatura ou das cartas do apóstolo Paulo. E o nosso tema de hoje, ele versa sobre da morte à vida, a obra soberana da graça. Ora, o texto encontra-se no livro de Éfeso, ou de Efésios. E o que era esse Efésios? O que é a cidade de Éfeso? Para analisarmos detalhadamente, a cidade de Éfeso era uma cidade que era cosmopolita, uma cidade grande, importante da época, com seus 300 mil habitantes, aproximadamente, na época, capital da província da Ásia Menor, e tinha um diferencial nessa cidade, que era uma grande construção, que era conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Ártemis, ou Diana. E esse templo era um dos pontos mais importantes dessa cidade. Era uma cidade verdadeiramente idólatra, claro. Era uma cidade que tinha um comércio bastante proeminente. E quando Paulo chegou na sua segunda viagem missionária a esse lugar,
ele chegou para implantar ali um centro missionário e que de fato ele trabalhou para isso. Quando ele chegou em Éfeso, era uma cidade totalmente idólatra, voltada para a idolatria, para o templo da deusa Diana, que fazia com que todo o movimento econômico daquela cidade, não só o seu porto, mas toda aquela estrutura, navegasse em torno do templo da deusa Diana. E era muito bom aquele comércio. Ora, Paulo chega naquela situação e o que é que ele encontra ali? Um grupo de cristãos recém-convertidos, né? Gentios, naquela região da Ásia Menor, né? Que hoje é a diferença de possivelmente ali naquela região da Turquia, onde é a Turquia hoje. Nós vemos aqui que Paulo chega para implantar esse trabalho e ele começa um movimento, começa um trabalho de evangelização, de esclarecimento naquela região, que é muito importante para nós observarmos hoje e compreendermos a mensagem que Paulo trazia para aquela situação. Então Paulo chega naquela cidade, encontra aquela pequena igreja, que não é tão pequena, mas é uma igreja relativamente pequena em comparação ao templo da deusa. E ali ele começa a falar sobre Jesus, falar sobre o Evangelho, explicar algumas coisas que estava faltando de conhecimento para aquela comunidade cristã. E ele começa a batizar as pessoas, a fazer com que elas conheçam o batismo de Jesus, né? A descida do Espírito Santo, mostrando toda aquela estrutura. E as pessoas que vão estar ali, elas começaram a ouvir o Evangelho e começaram a se converter. E muitos daqueles povos que ali estavam, não só os adoradores da deusa Diana, mas também aquelas pessoas que adoravam feitiçaria, magia, eles levavam seus livros de magia, de feitiçaria para a praça pública, queimavam tudo aquilo, dando uma declaração de fé de que não voltariam mais a viver aquela vida de outrora. E o apóstolo Paulo começa a falar essas verdades e isso irradia para aquela região toda. Então ele começa a falar sobre o Evangelho e aquele centro de missões passa a enviar pessoas para as várias cidades, abrindo pontos, como se fosse ponto de pregação ou novas igrejas para o cristianismo. Então nós vemos aqui, a partir daí, ele criou os trabalhos nas cidades de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E essas igrejas também cresceram porque divulgaram o Evangelho de Cristo. O que é interessante, amados, é que Paulo, nesse período em que ele sai para visitar essas igrejas outras e fundar essas outras igrejas, ele é impelido a ir para uma cidade chamada Jerusalém. E ele é avisado de que se ele for para Jerusalém, ele seria preso. E ele declara que ele já está sabendo, porque o Espírito revelou que o que espera ele lá são sofrimento, cadeias, né, torturas, etc. Então, mesmo assim, ele vai. E lá preso em Jerusalém, ele é enviado para Roma. E preso lá em Roma, logicamente uma prisão domiciliar, ele começa a escrever as cartas para as igrejas. E essa carta é justamente uma das cartas que nós estamos analisando aqui, que é a carta aos Efésios, que é uma profunda exposição teológica do Novo Testamento. E nela o apóstolo Paulo revela o plano eterno de Deus, a centralidade de Cristo, a identidade gloriosa da igreja.
No capítulo 1, Paulo exalta a bênção espiritual concedida em Cristo antes da fundação do mundo. No capítulo 2, ele nos conduz a uma das descrições mais claras da condição humana sem Deus, da condição humana sem o conhecimento de Jesus, mas também fala da grandiosa intervenção da graça de Deus na vida daqueles que não tiveram encontro com Cristo. Efésios 2, de 1 a 10, é uma passagem que apresenta 3 grandes movimentos. O primeiro é mostrar quem éramos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Veja que o texto aqui, ele não diz que nós estávamos desmaiados, não diz que nós estávamos confusos, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que Deus fez por nós, nos deu vida. E para que fomos salvos? Para as boas obras preparadas por Deus. Então esse texto não é apenas uma doutrina, é uma identidade real. Não é apenas teologia, é transformação. Ele nos mostra que o Evangelho não é melhoria moral, é ressurreição espiritual. E é interessante notarmos, queridos, que no momento em que Paulo mostra essas condições, ele fala com clareza aqui no texto, e ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Paulo começa com uma declaração chocante. Estávamos mortos, não estávamos doentes, não estávamos fracos, não estávamos apenas confusos, mas estávamos mortos. Pode o morto escolher alguma coisa, queridos? Claro que não. Para que o morto possa escolher se quer o bem ou o mal, ele precisa ter vida. E foi isso que Deus fez. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Agora, com vida, podemos ter a tranquilidade de escolher. Mas nesse caso, até o escolher é uma obra exclusiva de Deus, porque é Ele que inclina o nosso coração, faz com que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nos ensine a respeito da morte, da justiça, do juízo, e incline o nosso coração para gostar das coisas de Deus, porque de outra forma nós jamais iríamos a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele fala da morte espiritual. Esse tipo de morte é o tipo de morte que todo ser humano, depois de Adão, nasce com ele. Todo ser humano nasce morto espiritualmente. A morte espiritual significa separação de Deus. O ser humano, por causa do pecado, perdeu comunhão com o Criador. Ele ainda respira fisicamente, ele ainda ama fisicamente, ele trabalha, ele constrói, mas espiritualmente ele está desconectado da fonte da vida. Essa morte se manifesta em 3 dimensões. Primeiro, na conduta pecaminosa, ou seja, quando nós herdamos de Adão, não só a culpa do pecado, mas também a inclinação para pecar. Então, o fato é que nós não podemos deixar de pecar, porque faz parte da nossa natureza decaída. Então, a nossa conduta é manifestada nessa dimensão como a morte espiritual. E ele deixa bem claro: como vós andastes outrora. Nós temos uma grande facilidade de receber a influência do mundo. Por isso precisamos vigiar e orar. Outra coisa importante que
a morte espiritual causa no ser humano é o domínio do príncipe da potestade do ar. Todo aquele que não tem Jesus no seu coração, que não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, está debaixo, além da ira de Deus, está debaixo do controle dos poderes espirituais negativos que existem no mundo. Então, Paulo descreve esse sistema organizado como uma rebelião contra Deus. Uma rebelião contra Deus. O homem natural vive segundo o curso desse mundo, ou seja, a sua cultura é decaída, os seus valores são distorcidos, ele vive segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás, não é? As inclinações da carne, ou seja, os desejos desordenados da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, né? Das influências mundanas que nos cercam. Então, há aqui uma escravidão tripla do ser humano sem Cristo. O texto revela que o homem sem Cristo está escravizado pelo mundo, está escravizado pelo diabo e está escravizado pela própria carne. Essa é a antropologia bíblica revelada por Paulo. O homem é responsável, mas também está debaixo do cativeiro moral. Então, por causa disso, Paulo diz que somos filhos da ira. Éramos, por natureza, filhos da ira. Veja o texto. Isso significa que o nosso estado natural, estávamos sob a justa condenação divina, que era o que merecíamos, e Deus, como Ele é amor, mas também é santo e justo, a ira de Deus não é uma explosão emocional. A ira de Deus é uma resposta santa ao pecado do ser humano. Então Paulo traz aqui no versículo 4, mas Deus, rico em misericórdia, aqui está uma expressão da gloriosa Escritura de Deus. Mas Deus, se dependesse da nossa condição, nós permaneceríamos mortos. Se dependesse de nossos méritos, continuaríamos mortos e condenados. Mas graças a Deus, que depende de Deus. Deus entrou na história e a motivação divina para isso não foi os nossos méritos. A motivação, ou seja, o que motivou Deus a vir ao nosso encontro, não foi os nossos lindos olhos azuis, não foi as nossas qualidades, não. O que motivou Deus foi a sua misericórdia e o seu amor para conosco. Paulo diz isso claramente. Então, sendo Deus rico em misericórdia e com grande amor com que nos amou, a salvação não nasce da dignidade humana, a salvação nasce da compaixão divina. Misericórdia, queridos. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos. E graça é Deus nos dando o que não merecemos. Então esse amor soberano de Deus é revelado aqui por Paulo quando ele diz, por causa do grande amor com que nos amou. Não foi um amor despertado pela beleza espiritual do ser humano. Nós estávamos mortos. Foi um amor soberano, eletivo, redentor. E algumas implicações pastorais que precisamos alertar aqui nesse momento. Nossa segurança não está na intensidade do nosso amor por Deus. Não. Mas na profundidade do amor de Deus por nós. Então a nossa segurança não é o quanto nós amamos Deus que vamos ser salvos. Não, é quanto Deus nos amou. Então a obra da salvação que ele revela aqui no versículo 6 e 7, ele diz que ele nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais
Isso se chama regeneração, ou gerar de novo, uma nova criatura. Então, por isso que ele diz, nos deu vida. A regeneração é um milagre que Deus infunde nova vida espiritual no ser humano, pecador, fazendo com que ele saia desse estado de necros, ou seja, de morto, e passe a ter vida, e agora uma nova vida em Cristo Jesus. Então, após a nossa união com Cristo, nós somos vivificados em Cristo, ressuscitados em Cristo, assentados com Cristo. Nossa salvação está inseparavelmente ligada à pessoa de Cristo. O que acontece com ele espiritualmente nos beneficia juridicamente, judicialmente, conforme as palavras do próprio apóstolo Paulo. E uma implicação prática aqui para nós é que nossa identidade não é definida pelo passado de pecado, mas pela posição em Cristo. Em Cristo somos uma nova criatura. E há um propósito eterno da graça de Deus, conforme ele diz no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a supremacia da riqueza da sua graça. O que isso significa? Que a salvação, ela tem uma finalidade. E essa finalidade é uma finalidade cósmica. Ou seja, exibir a glória da graça de Deus. A igreja é um troféu da graça. Cada convertido é uma vitrine da misericórdia de Deus. Nos séculos eternos, Deus demonstrará graça através do seu povo redimido. Isso significa que nossa história não termina aqui, queridos. A nossa história está inserida nos planos eternos de Deus. E qual a base da salvação que o apóstolo Paulo nos apresenta? Versículo 8 e 9. É quando ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A base é a graça de Deus. A graça é a causa da salvação. É favor imerecido. Mediante a fé é o instrumento, não é mérito. É o meio pelo qual Deus se utiliza para recebermos o dom da salvação. Até a fé, volto a dizer, até a fé é apresentada como um dom de Deus. A salvação é inteiramente divina, queridos, sem a participação de nenhum ser humano, porque todos estavam mortos em seus delitos e pecados. Do início ao fim, tudo vem de Deus. Todas as partes da salvação do ser humano vêm de Deus. E ele diz mais, não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo elimina aqui a possibilidade de qualquer orgulho espiritual que alguém possa ter. Porque quando a religião diz, faça para viver, o Evangelho de Cristo diz, viva porque Cristo fez. Viva porque Cristo fez. Algumas implicações importantes aqui para a nossa compreensão. A salvação não pode ser comprada. A salvação, ela não pode ser merecida. E a salvação, ela não pode ser perdida por causa das falhas humanas, pois a sua base é a graça soberana de Deus. Por isso, mesmo que depois de receber Jesus, você venha a pecar, você venha a errar, você venha a cometer algum tipo de pecado, você já vai ser repreendido como filho e volta e se arrepende. E assim como o filho pródigo, Deus lhe recebe. Jamais você deixará de ser filho, uma vez que você foi alcançado pela graça de Deus.
pode sofrer as consequências dos seus atos, mas jamais perderá a sua salvação. Salvos para as boas obras. Olha que coisa maravilhosa. Pois somos feitura sua, ou feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aqui Paulo corrige um possível mal-entendido, quando ele diz que não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para praticar as boas obras. Ou seja, nós quando recebemos Jesus como nosso Salvador, ou quando fazemos bem a alguém, quando ajudamos uma pessoa carente, quando fazemos obras de caridade, não fazemos para receber salvação, nem receber mérito de Deus. Muito pelo contrário, nós ajudamos pessoas carentes, nós damos esmola, nós fazemos todo aquele aparato para ajudar o nosso próximo, porque nós já fomos alcançados pela graça de Deus. Veja que a palavra de Deus diz que nós somos feitura dele. Feitura aqui, a palavra grega é poema. Poema significa obra-prima. Somos criação artística de Deus. Deus não apenas nos perdoa, Ele nos recria. E essa nova criação vem com a nova identidade, vem com um novo propósito, vem com a nova mente, a mente de Cristo. E essas boas obras preparadas são preparadas de antemão. Isso mostra que o propósito da soberania de Deus não é apenas salvar o homem, mas é manter uma caminhada com o homem. A graça não produz passividade, produz santidade. E eu quero trazer aqui algumas implicações práticas para a igreja. Humildade radical, ela significa que fomos salvos pela graça, não há espaço para o orgulho espiritual. Não adianta você dizer, eu sou melhor do que os outros porque eu sou crente, porque eu sou evangélico, porque eu recebi Jesus como meu Salvador. A igreja deve ser a comunidade da graça. E com isso há uma segurança espiritual. A nossa salvação não está baseada em nossos méritos, nem nos nossos feitos. Nós não precisamos fazer nada para receber a salvação, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo. Agora, depois de crermos, nós somos levados a nos santificar. E essa é a missão da igreja. Nos santificar e levar essa mensagem para outras criaturas. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, por isso pregamos o evangelho para todos. Todos são chamados, mas sabemos que são poucos os escolhidos. Se o homem está morto em seus delitos e pecados, então esse evangelismo não é apenas um convite emocional. Ele é uma proclamação gloriosa, poderosa, acompanhada de uma ação regeneradora de Deus pelo Espírito Santo em nossas vidas. E se Deus pode ressuscitar mortos espirituais, ninguém está além do alcance da graça, não é verdade? Então, essa é a mensagem que nós colocamos aqui para explicar esse texto maravilhoso. Estávamos mortos, Deus nos deu vida, agora vivemos para a glória dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas essa mensagem, porque é muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Que Deus nos abençoe. Te vejo no nosso próximo podcast.